Então, eu chamo-me Ana Rui, eu nasci em Mirandela, mas vivi a minha vida inteira aqui em Vila Flor e nasci dia 5 de novembro de 2010. Tenho 23 anos. O meu pai chama-se Rui Machado, o meu pai é daqui de uma terra ao lado, do Seixo de Anciães, que pertence a Carroceiro de Anciães, e a minha mãe chama-se Carla Roças e é natural daqui de Vila Flor. A minha avó era mesmo de cá de Vila Flor, no centro, eles tinham até a pensão Roças ali mesmo no centro da vila, e o meu avô é que era do Seixo de Manhosos, que é uma aldeia daqui de Vila Flor. O meu pai é técnico de feixe, trabalha na Altice, e a minha mãe iniciou a sua carreira a ser professora de ensino especial. Entretanto, a vida não lhe sorriu da melhor forma e ela emigrou para a França. Tenho um irmão mais velho, que também está emigrado, também está em França, em Nice. Eu tive a sorte de conhecer os meus bisavós e de passar muito tempo com eles, porque quando eu era miúda não fui para o infantário nem nada dessas coisas. Eu estava na família, se não era com a avó, era com a bisavó, se não era com a tia, estávamos sempre eu e o meu irmão com uns ou com outros. E é essas histórias que eu lembro, mesmo toda a gente diz que o meu bisavô Roças, que construiu um império, que tinha os táxis, tinha a pensão, tinha o restaurante a funcionar na pensão, tinha uma oficina, tudo ali no centro da vila, que era quase impossível as pessoas não pararem. Eu não me lembro, eu não olhava para o meu avô para o meu bisavô como alguém que construiu um império. Eu olhava para o meu bisavô como alguém que pegava em mim e me levava para a serra, para os terrenos, para viver os cãezinhos todos que ele tinha lá para ir à caça, que para mim eram cãezinhos de estimação, não eram para ir à caça. Era uma ideia muito diferente. Agora com a idade também, com a maturidade, começo a olhar para as coisas e realmente percebo que a vida também não foi fácil para eles, mas eles conseguiram vingar de uma forma muito boa e sem passarem por cima de ninguém. Acho que isso é muito importante e levar isso comigo daqui para a frente também como exemplo. É muito engraçado porque a minha casa é o -1 neste caso, o resto do chão é a casa do meu avô e da minha avó e por cima era a casa da minha madrinha. Foram os meus avós que construíram as 3 casas e que fizeram a divisão depois pelas 2 filhas, que era a minha mãe e a minha madrinha. Eu lembro-me como se fosse hoje o jardim, cá fora, as horas que passávamos a jogar à bola, eu e o meu irmão. Tenho muitas boas memórias daquela casa, muitas boas memórias. E nas festas, nas batizadas, nas primeiras comunhões, toda a gente se juntava ali naquela casa, era uma família muito grande, éramos muitos. E toda a gente estava ali, era mesmo uma festa. Da barragem, tenho muitas memórias de irmos para o complexo turístico, passear, brincar, andar de bicicleta. Mesmo os meus pais levavam as bicicletas deles e ficávamos lá a dar voltinhas à barragem. Era muito agradável e na altura juntava-se lá muita gente. Então os nossos amigos que nós costumávamos encontrar sempre na escola durante a semana, ao fim de semana juntava-se toda a gente ali também. Eu queria ser cantora. Era um sonho que eu queria ser. Eu queria que a minha vida fosse uma festa, porque foi um bocado aquilo que eu fui habituada sempre. Nos momentos bons, os momentos felizes, aproveitarmos os poucos momentos que na minha vida de criança eram imensos, eu era super feliz. Mas sabia que com o crescer, com o passar da vida, que eventualmente não ia haver assim tanto tempo para nós aproveitarmos. Eu achava que os cantores aproveitavam sempre tudo, estavam sempre felizes e sempre em festa. E era isso que eu queria ser por essa mesma razão. E eu acho que a minha avó foi assim a pessoa que marcou mais a minha infância. Sem dúvida alguma, a minha avó e o meu avô, depois quando a minha avó acabou por falecer muito nova, o meu avô teve de ficar a fazer o papel dela e acho que eles foram assim as personagens mais importantes durante a minha infância. Entretanto, cheguei ao 9º ano, tinha de fazer a escolha e vi que matemática e físico-química não era o meu forte. E virei para as humanidades e descobri um mundo social que eu não tinha noção do que era e que me apaixonou muito desde sempre. E acho que depois daí eu já sabia que fosse o que fosse que eu queria fazer, tinha de estar ligado a isso, porque era algo que me motivava muito. No meu 3º ano de faculdade tive essa tal cadeira que me prendeu muito e que realmente eu vi que se houvesse alguma forma que eu pudesse agir dentro da Sociologia, poderia ser essa, que é a cadeira de Sociologia da Juventude, que me puxou sempre muito. E o meu mestrado é Exclusões e Políticas Sociais. Jovens excluídos, políticas sociais para jovens excluídos, eu acho que é aquilo que eu mais gosto, que tenho mesmo interesse e que sinto que faz falta, porque
Porque os jovens são os adultos da amanhã, não é? São eles que vão fazer o mundo, e se nós não olharmos também para eles na altura em que temos de olhar para eles, eventualmente vamos dizer, ei, olha os adultos que nós temos atualmente, pois, mas quando eles eram jovens ninguém pensou neles. Porque acho que vai ser uma mais-valia, não só para mim, a nível do meu percurso académico, mas eventualmente se puder apresentar os resultados ao município e aquilo que eu retirei do estudo, acho que poderá fazer alguma diferença também na vida dos jovens daqui de Vila Flor, se puder ajudar de alguma forma. Eu gostava de trabalhar mesmo com jovens em situação de exclusão, na CPCJ, por exemplo, temos as instituições, acho que era assim o meu trabalho de sonho. Acho que as pessoas aqui têm muito pertencemos todos ao mesmo, nesses momentos em que podemos estar pela nossa terra, toda a gente está, principalmente nas festas. Eu sou de cá. Acho que já é um bocado a sensação que tenho agora em relação a emigrar. Eu já penso, se eu for, vou ser mais uma a abandonar isto. Se nós formos todos com esse pensamento, Vila Flor daqui a uns dias vai ser um deserto. Resiliência, essencialmente. E garra. Parece um bocado clichê. Toda a gente diz, é porque as mulheres são força, as mulheres são garra, as mulheres são símbolo de coragem. Nós somos mesmo. Somos mesmo. Não é mentira, não é clichê, é a mesma realidade. É difícil ser mulher. É difícil ser mulher em Portugal. Se calhar não é tão difícil ser mulher em Vila Flor e no interior, mas é difícil ser mulher em Portugal e na sociedade e no mundo que nós vivemos atualmente. E acho que aqui em Vila Flor temos muitos bons exemplos de mulheres resilientes e com muita garra e que nos mostraram que realmente ser mulher e ser mulher vila-florense vai ter um peso diferente. Na nossa vida, eu carregar o nome da minha terra, sendo eu mulher, um dia mais tarde lá fora, acho que é algo que me iria dar muito orgulho. E, homens, não querendo desvalorizar, mas normalmente os homens é que estão nesses lugares de poder, nesses lugares de foco, que toda a gente olha para eles. É mais difícil ser uma mulher. Então, ser uma mulher, ser do interior, numa terra pequena, onde há poucas oportunidades e conseguir vingar, é uma forma de resiliência que eu acho que é muito incomparável.